1 Reis capítulo 13, versículo 11, diz assim: morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que vira de Judá. Então disse a seus filhos: abaldai-me o jumento. Abaldaram o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Diga glória a Deus. Aquele homem de Deus, ele estava numa missão direta do trono de Deus, ou seja, Deus lhe havia dado uma ordenância para que ele pudesse cumprir, e ele estava na metade da missão, já tinha feito uma boa parte da missão, foi até o rei e falou as palavras que Deus lhe havia dito para dizer a respeito da idolatria do rei e do povo, e já estava voltando da sua missão, quando um outro ser, um outro profeta, ficou sabendo: olha, aconteceu isso e isso. Tem um homem de Deus que fez uma reunião lá, e ele falou essas coisas. Olha, foi tremendo o que aconteceu lá na cidade. Aí esse profeta mais antigo, ele falou: aonde que esse homem está? Ele foi por um caminho, por aquele caminho ali. Então ele se apressou e foi ao encontro desse homem de Deus, que também era profeta. E aí eles se encontraram, e ele falou: é você o homem de Deus que veio de Judá? Ele falou: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Ou seja, ele lhe fez um convite, para estar com ele. Só que nessa missão, Deus já havia ordenado que a ninguém seguisse e que não se alimentasse em lugar algum, a não ser o alimento que o próprio Deus lhe daria. Ou seja, havia uma ordenância daquele profeta, ele não se envolver com outras direções. Você sabe que neste mundo existem várias direções, e é por isso que o mundo está confuso, é por isso que as pessoas estão vivendo em meio à confusão. Mas a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, igreja. Deus não é Deus de confusão. Você abre a internet e você vê várias direções, pessoas brigando entre si, falando a respeito de uma revelação, de uma direção. E se você observar, tem direções que são conflitantes, que vai totalmente contra aquilo que a palavra tem te orientado. Porque a palavra, ela orienta ao ser humano no propósito de Deus na vida daquela pessoa, Ou seja, cada um de nós tem um propósito, tem uma missão aqui.
E Deus ele vai orientando através da própria palavra dele, esta pessoa, para que esta pessoa realize a vontade de Deus naquilo que foi proposto a ela. A Bíblia diz que os dois eram profetas, os dois. Ou seja, em algum momento Deus falou com aquele profeta que foi encontrar com o homem de Deus. Em outro momento Deus falou com o homem de Deus. Então, naquele momento ali havia uma missão, na vida daquele homem que estava debaixo do carvalho. Deus tinha dado uma missão para ele. Na nossa vida existem missões, igreja. Nós estamos aqui por causa de uma missão. Deus me deu uma missão. Deus deu à minha esposa também uma missão. Eu tenho que saber qual é a minha missão, ela tem que saber a missão dela, você tem que saber a sua missão. Naquilo que Deus propôs à sua vida, Ele vai estar sempre te alimentando a respeito desse propósito e desta missão. Amém, igreja? Eu não estou aqui tirando o crédito do profeta que foi ao encontro do profeta novo. Não, ele tinha um propósito de Deus na vida dele também, era um homem de Deus, mas que naquele momento, infelizmente, ele estava, vamos dizer assim, conscientemente atrapalhando a missão do outro. Olha que coisa terrível isso. Você já deve ter observado, igreja, que em algum momento alguém te para no meio da rua. Para onde você está indo? Estou indo para a igreja. Que igreja? Eu vou para a igreja mundial ali. Eu sou da igreja mundial, eu congrego lá. Não, por que você não vai na minha igreja? Olha, você viu o que aconteceu lá na internet? Estão falando dessa igreja aí. Então, em algum momento, pessoas que até mesmo igrejadas, elas vão tentar tirar a missão e o propósito de outras, porque o apóstolo, ele tem uma missão na vida dele. Deus deu a ele essa missão e vai alimentá-lo, para que esta missão, esse propósito, ele venha ser alcançado. A mesma missão que está na vida do apóstolo não é a mesma missão que está na sua vida. É diferente, mas é o mesmo Deus. E é o mesmo Deus que alimenta esse propósito em nossas vidas. Quem está entendendo? Então, naquele momento, o profeta novo, ele estava numa missão. Uma missão que o próprio Deus havia o quê? Direcionado a ele. E a Bíblia é bem clara que quando uma pessoa está em missão, em trabalho, ele não se envolve com as coisas deste mundo. Deus foi bem claro: você vai lá, vai entregar a palavra, você não vai com ninguém, não vai se alimentar na casa de ninguém, você vai e volta. É uma missão, é um propósito. E aí ele estava voltando na missão, e alguém foi ter com ele. Ele falou: sou eu mesmo. E ele falou assim: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Se a gente falar isso para alguém, talvez esse alguém, essa pessoa, ela pode se ofender. Não vou. Às vezes as pessoas se ofendem por tão pouco na igreja. As pessoas não vão entender a sua missão. Por exemplo, Deus ele quer entregar algo para você. Aí ele falou assim: você vai à igreja domingo, eu vou entregar algo para você. Aí de repente chega uma visita na sua casa. Aí você fala: você fica aí, que eu vou lá na igreja e já volto.
né? Ou então você vai comigo, porque Deus vai entregar algo para mim. Tem gente que não gosta disso, tem gente que se ofende. Não, mas não sei o que, você está me desprezando. Olha, você, há quanto tempo que eu não venho na sua casa e você todo domingo vai nessa igreja, não pode falhar um domingo. Só que você tem uma missão com Deus. Deus lhe deu uma missão, né? Deus tem um propósito com você, e você preza por esse propósito. Tem pessoas mesmo que fez um propósito com Deus de estar na casa dele todos os domingos. É o propósito dela. Olha, enquanto houver vida, eu vou estar na igreja todos os domingos. É o propósito dela. E Deus tem acrescentado, né? E aí tem pessoas que, infelizmente, inconscientemente, ela vai tentando tirar esse propósito da vida, da sua vida. Ou seja, e quando você fala, não, não vou, eu não posso fazer isso. Não, eu não vou fazer isso aí. Muitas pessoas se ofendem, porque as pessoas não entendem o propósito que está na sua vida, a missão que Deus lhe deu. Eu já fui ofendido várias vezes, até por parentes que não entenderam a minha missão, né? Como é que pode o filho mais velho, né, da minha irmã, e morando tão longe da sua mãe? Como é que pode? Que filho ingrato é esse? Depois que cresce, e aí deixa a mãe e vai para longe, fala que está na igreja, que está na missão. Não entende a missão, o propósito de Deus na minha vida. Ou seja, se eu for observar isso, se eu for me ofender com isso, né? Se eu for, né, dar peso para essas palavras, eu não continuo. Ou seja, mas como eu sei que existe um propósito, uma missão na minha vida, ou seja, essas palavras, elas não têm força. Elas não têm força. Mas tem pessoas que balançam. Tem pessoas que elas ficam pensativas. Tem pessoas que são afetadas. E este homem, ele falou para o profeta que, olha, eu não vou contigo, porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Tornou-lhe ele, também sou profeta, como tu, e o anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-me voltar contigo a casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Ou seja, aquele homem que foi ter encontro com o profeta novo falou: não, mas eu também sou profeta, Deus também fala comigo. É claro que fala, mas não contra a missão do outro, igreja. É claro que fala também com aquele profeta, mas não para destruir a vida do outro, o propósito de Deus na vida do outro. Nunca foi assim. Deus nunca foi Deus de confusão. Se eu estou no caminho, se eu estou na missão, glória a Deus, hein? Continua no propósito com Deus, que Deus vai te abençoar. Olha que maravilha. Mas havia ciúmes na vida daquele profeta velho. Não, Deus fala comigo também, não fala só com você. E hoje o que mais a gente vê é isso aí. Olha, Deus está falando comigo e você tem que sair dessa igreja, tem que vir para a minha. Olha, Deus está falando comigo, ó, que esse jejum aí que você está fazendo aí, Ele não vai ouvir não. Olha, Deus está falando comigo que você tem que mudar o seu caminho. Mentira. E às vezes a gente não consegue detectar uma mentira na testa de uma pessoa. Está escrito ali, ó, estou vendo a sua testa, está mentindo, hein? Eu já vi alguém falar assim, né? Tem gente que fala assim, ó, está mentindo, está escrito na tua testa aí, ó, você está mentindo.
mas na verdade está mentindo aquele que está falando, está mentindo aquele que está falando também, que está vendo a mentira na testa. Às vezes o conhecimento humano, claramente que ele vai além. Tem pessoas que se especializam para detectar mentiras, e ela percebe que o semblante muda, né? A feição um pouquinho também. Olha, eu acho que essa pessoa está mentindo, porque mudou a expressão, mudou ali, até os olhos, o fundo dos olhos mudou. Então eu tenho essa experiência, eu acho, eu tenho certeza. Então o ser humano, ele é um ser inteligente, ele vai se aprimorando naquilo que ele quer, e até mesmo em procurar deficiências na vida do outro. Isso é natural do ser humano, mas ele não tem certeza. E você vê que tem pessoas que às vezes mentem com tanta facilidade que ela nem muda a expressão. O profeta aqui, infelizmente, ele foi, naquele momento, ele usou da mentira. Falou: não, o anjo falou comigo e não tinha falado. Quantas vezes você recebeu a visita de alguém: olha, Deus falou comigo isso e não falou? Quantas vezes, olha, Deus me revelou isso a respeito de você e não revelou? Isso é confusão, igreja. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de atrito entre irmãos. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus se agrada em ver a harmonia dos irmãos. Isso é bem visto para Deus, que os irmãos vivem em harmonia. Mas não é isso que nós temos visto hoje. O que nós temos visto é um egoísmo a respeito de Deus. Não, o meu Deus, não é assim? Há o seu Deus e todos são da igreja. Não é isso que a gente vê? O que seu Deus está falando? Ao meu Deus não falou isso não. Ou seja, uma disputa de quem é mais. E na verdade, quem somos nós diante de Deus? Todos somos o que? Servos. O mesmo nível diante de Deus. Mas naquilo que é missão e propósito de Deus na sua vida, Ele vai falar diretamente com você. Pode ter certeza disso, porque Deus não é Deus de confusão. Ele vai falar diretamente com você. Então, quando Ele deu a missão para aquele homem, Ele falou: vai e volta e não vá com ninguém, não coma, não beba água na casa de ninguém. Significa: eu vou falar com você, eu vou te alimentar. Amém, igreja? E aí ele falou: não, mas o anjo me visitou e falou que o senhor pode ir. E aí então tornou no 18, né? Tornou-lhe ele: também sou profeta, como tu, o anjo, me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz eu voltar contigo na tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. Aí olha que coisa interessante. O mesmo profeta que tinha mentido a respeito da palavra de Deus, naquele momento o próprio Deus falou com este profeta que tinha mentido. Olha que coisa. Mas por que Deus já não falou mais com um profeta novo? Porque ele deixou de ouvir a voz de Deus na sua missão, no seu propósito, para ouvir a voz do homem. Ou seja, sabe aquele negócio de não, porque esse profeta é das antigas, sabe? Ele já tem muito mais experiência do que eu, então eu tenho que ouvir. Se o anjo falou com ele, é porque eu tenho que ir com ele. E desprezou a palavra de Deus, a missão que Deus lhe havia ordenado. Aí qual que pesa mais, igreja? A palavra de Deus
uma palavra de um homem, ainda que tenha muita experiência, o que pesa mais é a palavra de Deus. Quando Deus fala, está falado. E muitas vezes Deus vai falar de várias maneiras, mas naquilo que é missão na sua vida, né, que é propósito na sua vida, Ele vai tratar diretamente com você, para não ter o que? Confusão. Entenda isso aí. Porque se você não valorizar o propósito de Deus na sua vida, o outro não vai valorizar, né? Se você não valorizar a missão, quem perde é você, né? Você e eu temos que ter a certeza daquilo que Deus tem nos ordenado. Eu sei o que Deus tem me ordenado, né? Eu não seria louco em abrir mão dessa missão. Eu não seria louco. Por isso que nós estamos aqui, né? Por isso que nós continuamos. Se não fosse esse temor, certamente eu não estaria mais aqui. Então, por que eu estou aqui? Por que nós estamos aqui? Por causa do propósito com Deus. E nesse propósito Ele vai nos alimentando e nos dando condição todos os dias naquilo que nós precisamos para prosseguir. Amém, igreja? E é por isso que eu falo, todos nós temos que ter um propósito com Deus, pessoal, né? Tem propósito que você faz coletivo, tem propósito que você faz na igreja, mas tem propósito e aliança que é você e Deus, e Ele vai te alimentar em cima disso, para que você possa realizar, para que você possa chegar até o final. Ele foi bem claro: olha, não vai com ninguém, significa eu que vou te alimentar, não dependa de ninguém, dependa de mim. Mas Ele foi. E aí quando Ele estava comendo aquele banquete, né, estava tudo pronto, estava com fome, hein? Ainda bem que você apareceu, né? Olha, e que banquete, que maná. Aí de repente o próprio Deus fala na boca daquele que o convidou. E olha o que Deus falou, igreja. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito ele voltar, e clamou ao Senhor, o homem de Deus, que viera ajudar, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à palavra do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltastes e comeste pão e bebeste água, no lugar de que te dissera: não comerás pão e nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Ou seja, imagina o susto, hein? Estava tudo bem, todo mundo dando risada, né? Conversando, de repente veio a palavra: assim diz o Senhor, na boca do profeta que fizera ele voltar no seu caminho. Assim diz o Senhor, a Bíblia diz: olha, o teu cadáver não entrará na terra dos seus pais. Ou seja, você vai morrer no caminho de volta para casa. A partir do momento, igreja, a partir do momento que Deus não fala mais com você, na sua missão, no propósito que Ele colocou na sua vida, acabou a sua vida. A partir do momento que Deus não falar mais comigo naquilo que é a missão que Ele colocou na minha vida, acabou o meu ministério, né? Não vai adiantar eu estar aqui, não vai adiantar eu estar na obra. Infelizmente tem muitos assim na obra que não suportam, né? Não suportam as lutas, e lutas que já tinham vencido anteriormente. Por quê? Porque Deus falou, Deus parou de falar com essa pessoa na missão que Deus tinha dado para ele. E por que Deus parou de falar? Porque a pessoa deixou
de ouvir a Deus para ouvir a voz dos homens. Ou seja, ele abriu mão da direção de Deus para buscar a direção de homem. Confusão. Deus não é Deus de confusão. Eu já recebi tantas direções na minha vida, igreja, tantas, e recebo todos os dias. Mas eu sei a missão, que Deus colocou na minha vida, o propósito que Deus colocou na minha vida. E quando você sabe dessa missão, e você procura dar ouvido somente à voz de Deus, muitas vezes você vai ofender muita gente, pessoas que não compreendem essa missão, que não compreendem a palavra, a direção de Deus. Amém, igreja? Quem está entendendo a palavra de Deus? Então, o que Deus está querendo falar conosco aqui? Todos nós que aqui estamos, temos esse propósito com Deus, e Deus tem alimentado todos os dias esse propósito da sua vida, todos os dias. A partir do momento em que nós acharmos que Deus não está falando mais com a gente, e a gente precisar buscar uma outra direção, meu irmão, eu não sei o que está acontecendo, eu estou orando, mas Deus não fala mais comigo. O que você me aconselha? O que eu devo fazer? Você acha que eu devo continuar? Você acha que eu devo me manter nesse caminho? Mas esse caminho não foi Deus que ordenou que você andasse por ele? Não foi Deus que te deu essa direção? Não é Deus que tem te alimentado para se manter nesse caminho? Por que eu tenho que pedir a direção na vida de outro? A partir do momento que a gente desobedece a palavra de Deus, naquilo que é propósito e missão na nossa vida, igreja, acaba o nosso ministério. Infelizmente tem muitas pessoas assim. Você tem visto pessoas que outrora eram muito usadas por Deus, mas hoje você olha para a pessoa e ela só fala de si. Tem muitas pessoas assim. Às vezes você vai fazer uma visita em tal lugar, ou até mesmo em igrejas isso acontece, que as pessoas não conseguem mais falar da palavra, somente histórias particulares, experiências próprias. Igreja, eu vou contar um testemunho, aí mais um testemunho. Eu quero ouvir a palavra, eu quero ouvir o que Deus tem para falar, e a pessoa não consegue mais. Por quê? Porque ela perdeu isso, igreja. Então a gente tem que entender que Deus, ele nos alimenta naquilo que é propósito dele na nossa vida, e isso todos os dias. Então o que a gente precisa é do alimento que Deus tem para nos dar. É o que você veio buscar aqui nesta manhã. Eu tenho propósito com Deus, eu tenho missão com Deus, então eu tenho que me alimentar, eu tenho que buscar a Deus, porque se eu não buscar a Deus, essa missão ela vai se enfraquecer na minha vida. E quantas pessoas se enfraqueceram e hoje já não estão mais no meio da gente, infelizmente, perderam o foco, a direção, não tem mais ministério. Irmão, você não é da igreja, ora por mim. Não, eu não estou na igreja, não. Mas você não pode mais orar, não, mas eu estou precisando de oração. Perdeu o ministério. Ou seja, está em outra direção. Igreja, não perca a direção e o propósito que Deus colocou na sua vida, porque disto depende o seu viver. Se a pessoa perde isso, ela começa a morrer. Quem está entendendo? E aí veio a palavra de Deus ali, falou: você vai morrer. Você vai morrer no caminho. Você não vai chegar nem lá na cidade onde você saiu. Aí no 23 diz assim: depois de um profeta
Depois de um profeta a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, abordou para ele o jumento. Imagine o clima, né, igreja? Eu fico imaginando, o clima acabou totalmente. O homem estava comendo ali, estava conversando, de repente veio a palavra: ó, assim diz o Senhor, vocês obedeceram, né? Abriu mão da minha direção, foi na direção do homem, por causa disso você vai morrer. Não tinha mais clima para nada, acabou, perdi a fome. Eu não deveria ter feito isso, que remorso, né? Por que eu fiz isso? Porque eu desobedeci. Só que a consequência já estava ali já. A consequência já estava naquele ambiente. Não tinha mais ânimo para nada, perdeu o ânimo. Ele estava vivo, mas, né, ele tinha recebido a palavra e queria morrer. Então perdeu totalmente o ânimo de viver. E aí o profeta velho abordou ali um jumento, né? E foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. Lembra daquela frase que a gente usa, que a gente mata o leão todos os dias? Todos os dias a gente mata o leão. E tem uma outra que é Bíblia, que diz que o diabo, ele está ao redor, rugindo como um leão. Rugindo como um leão. Então essa frase que a gente mata o leão todos os dias, que não é bíblica, né? Tem sentido. Enquanto a gente estiver na missão, no propósito, sendo alimentado por Deus, a gente está vencendo o leão. De vez em quando alguém vai perguntar para você: aí, matou o leão? O leão é o que? A luta. Matou o leão? Venceu o leão? Aí eu venci. Matei o leão, venci o leão. E isso é diariamente, igreja. Uma pessoa que está na missão, no propósito de Deus, diariamente ela tem vitórias. Mas se ela abre mão desse propósito, o primeiro leão que a encontra, joga no chão. Está vendo aí? A Bíblia diz que o leão encontrou e matou ele. E o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e disseram no caminho onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar no caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor os entregou ao leão, que o despedaçou e matou segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Está vendo aí? O mesmo que havia feito mesa, convidado: olha, vem estar comigo, fica comigo, se alimenta, você precisa. E aí preparou a mesa. O mesmo depois falou: aquele profeta lá que foi rebelde. Entenda uma coisa, igreja: quando você estiver enfrentando as consequências de uma ação ou reação que foi causada por você mesmo, as pessoas só vão olhar. Olha lá, está vendo? Está colhendo o que plantou. Olha lá as consequências. Está vendo? Foi rebelde, abriu mão, né? Foi dar ouvidos. As pessoas não vão ter poder de te ajudar. Enquanto você está no caminho, você pode até receber pedradas, palavras, convites, mentiras, calúnias, um monte de coisa. Mas você está no caminho, né? Você está no caminho e Deus está te fortalecendo, está te dando força, né? Está te mantendo de pé. Olha, pastor, a minha vida não é como eu gostaria que fosse. Todos os dias é luta, pastor.
os dias é calúnia, é situações que eu não gostaria de enfrentar, mas só que Deus tem me alimentado. Olha aí, Deus tem me alimentado, eu tenho dado ouvidos à voz dele, eu tenho um propósito com Deus, então eu estou resistindo. Mas se eu tomo uma atitude errada, a primeira coisa que eu vou falar, olha aí, está vendo? Olha lá, errou, está colhendo a consequência da rebeldia. As pessoas não vão poder ajudar. Então, o mesmo profeta que o convidara falou, ele está pagando por aquilo que fez, né? Foi rebelde, palavra do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. Então disse aos seus filhos: abaldai um jumento. Ele abaldaram, e ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. E o leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver ao seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu, depois de haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado, onde os meus ossos junto com os ossos dele. Eu já vi muita gente falar assim: está vendo aí? Você tem que ser que nem um profeta novo. Misericórdia. O profeta novo abriu mão da direção de Deus e foi na direção do homem. Ah, então você tem que ser um profeta velho, porque mesmo ele, teve uma atitude de mentira, mas depois ele foi usado por Deus. Mas foi usado por Deus para falar que não queria acontecer as consequências. O profeta velho, ele carregava mentira. Em algum momento Deus usou ele para falar a verdade. Então, é vantagem ser profeta velho, o cristão. Traga para o cristão, né? É vantagem ser um cristão novo. Os dois tiveram o mesmo fim. Tanto é que o velho falou assim: quando eu morrer, coloca no mesmo sepulcro. Os meus ossos têm que estar junto dos ossos dele. Porque ele entendeu, que ele tinha cometido o mesmo erro do profeta novo, ou seja, ele induziu. O profeta novo deu ouvidos. Às vezes a gente acha que a consequência está acontecendo na vida do outro. Olha, ele foi rebelde, está colhendo o que plantou, Só que aquela consequência também vai ter consequência na nossa vida, Então não é vantagem para a gente, levar uma pessoa ao erro. Não é vantagem. Olha, se essa pessoa está na missão de Deus, glória a Deus, deixa ele, está na missão. Não, mas você também não é de Deus, sou de Deus, mas quando Deus fala, a gente fica quieto. Uma vez nós fomos numa consulta, foi a minha esposa e eu, nós estávamos numa consulta com o médico. E aí o médico, ele começou a falar a respeito da vida espiritual. Eu achei interessante aquilo lá, não sei se você lembra. E aí eu achei interessante, porque nós fomos por uma outra consulta, E aí, não tem nada de errado com vocês. E começou a falar da vida espiritual, E aí depois que ele falou, aí a missionária falou assim: não, meu esposo também é pastor. Ah, o senhor é pastor? Eu falei: então o senhor conhece? Eu falei: sim, eu conheço, mas quando Deus fala, a gente só ouve. Continua a falar. O senhor pode continuar a falar. Não é porque eu sou pastor, que eu vou discutir a palavra. Não. Eu entendo que eu me alimento em cima da palavra. Agora, quando foge da palavra, aí já é direção de homens.
Tudo que vem da palavra, em cima da palavra, te alimenta. Se alguém for falar com você e ela estiver em cima da palavra, pode ter certeza que é Deus cuidando de você. Mas se alguém for falar a respeito do propósito, da missão que está na sua vida, por experiência própria, não vale não que é cilada, igreja. Nós vivemos pela palavra, né? Deus fala conosco através da palavra. Então nós temos que entender isso. Eu acredito que esse profeta velho foi lá, não, mas eu sou profeta também, pela experiência. Deus fala comigo também, não fala só com você. Tem muito disso hoje, sabe? Olha, eu também sou da igreja. Não é só você que é de Deus, eu também sou de Deus. Deus fala comigo, e Deus está falando para você fazer isso, isso e isso. É confusão, igreja. Isso é confusão. Cuidado com essas muitas direções. Deus não precisa ter muitas direções para cuidar de você. Ele só precisa que você venha entender a direção que vem dele através da palavra. Se você entendeu, pronto, ele vai te alimentar em cima daquilo ali. Mas aí o novo, ele foi confundido. Não, mas ele tem experiência, vou com ele. Deus está falando que nós não temos que ser nem como profeta novo e nem como profeta velho, porque os dois erraram e foram enterrados no mesmo sepulcro. Os dois, né? Deus está falando que nós temos que zelar pelo propósito que nós temos com Ele. Com Ele. Tem pessoas que ela precisa de uma resposta e ela vai em busca de alguém para falar essa resposta de Deus para a vida dela. Sendo que ela tem o joelho, né? Sendo que ela tem a palavra, ela pode muito bem se dobrar diante de Deus e falar: meu Deus, eu preciso de uma direção. Eu preciso de um fortalecimento, eu preciso de um alimento, eu preciso, Pai, para mim não me confundir com as palavras dos homens. Amém, igreja? Não se perca na direção deste mundo, a qual tem usado muitos homens para desviar os santos do seu caminho. Infelizmente tem muita gente se perdendo, muita gente. Olha o que diz aqui no versículo 20 para a gente encerrar. Perdão, 20 não. O 32. Porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, e contra todas as casas dos altos que estão na cidade de Samaria. Ele falou, o profeta velho falou: certamente eu também vou morrer. Eu vou morrer daqui uns dias. Não vai demorar muito não, porque vai se cumprir aquilo que Deus falou que iria fazer. Então eu vou morrer também. Vai morrer um monte de gente, eu vou também morrer. E aí me coloca aí no sepulcro desse homem de Deus, aí, junto com os ossos dele. Ou seja, o profeta velho sabia que a palavra de Deus se confirmava e não se tardaria em se cumprir. Ele sabia. Tem muita gente aí, igreja, que às vezes tenta desviar o cristão do seu caminho, mas ele sabe que a palavra de Deus se cumpre. Ele sabe, mas ele não tem certeza daquilo que está falando. Inconscientemente ele está dando uma direção que nem ele mesmo acredita. Nós temos que ter respaldo. O nosso respaldo é a palavra de Deus. Se alguém for te dar uma direção, ó, você tem que fazer isso, 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 mas se não tiver em cima da palavra de Deus, desconfie. Desconfie, porque Deus, ele não é Deus de confusão. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra do Senhor Jesus, guarda no seu coração, e eu tenho certeza que Ele vai cumprir todos os propósitos na sua vida. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Amém? Glorifica bem forte o nome.